Vamos para a nossa aula de português então. Vamos continuar mais um pouquinho sobre os nossos contos de encantamento. Essa semana vamos trabalhar no caderno de atividades de português, porque ali nós temos algumas atividades com a letra cursiva, vamos treinar um pouquinho mais a letra cursiva e já vamos começar com uma atividade mais curtinha, tentando escrever em letra cursiva, ok? Então, a gente vai começar pelo texto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Já preparei a história para vocês, tá? Só para a gente dar uma lembrada então, os contos de encantamento são histórias que muitas vezes nasceram, não se sabe onde nem quando, só se sabe que foi feita há muito tempo e que são transmitidas oralmente ou por escrito, através dos séculos. Geralmente narram a trajetória de um herói ou de uma heroína, que passa por conflitos ou perigos, mas consegue resolver seus problemas e, no final, recebe algum tipo de recompensa. Só para a gente lembrar, então, a diferença de um texto de conto e de uma história normal, ou de uma reportagem, né, ou de um texto informativo, ok? Então, o texto de encantamento passa por esses processos. Vamos ver, então, o texto escrito pelos irmãos Grimm. O Lobo e os Sete Cabritinhos. Uma cabra era mãe de 7 cabritinhos, que ela amava muito e mantinha protegidos do lobo. Certo dia, ao ter que sair para buscar alimento, ela reuniu todos e disse: Crianças queridas, tenho que sair para buscar comida. Tomem cuidado com o lobo e não o deixem entrar. Prestem muita atenção porque ele costuma se disfarçar, mas é possível reconhecê-lo por sua voz rouca e sua pata preta. Tomem muito cuidado porque se ele entrar em casa, vai devorar todos vocês. Assim que ela saiu, o lobo se pôs diante da porta e chamou: Crianças queridas, abram a porta para sua mãe. Eu trouxe muitas coisas boas. Mas os 7 cabritinhos disseram: Você não é a nossa mãe. A voz dela é fina e meiga. A sua voz é rouca. Você é o lobo. Não vamos abrir a porta. O lobo então foi até o armazém, comprou um grande pedaço de giz que ele comeu para afinar a voz. Depois voltou à porta dos 7 cabritinhos e chamou com uma voz fina: Crianças queridas, abram a porta. Sou sua mãe, trouxe uma coisa para cada um de vocês. Acontece que ele havia apoiado a pata na janela e, ao avistarem a pata, os 7 cabritinhos responderam: Você não é a nossa mãe. Ela tem uma pata preta como a sua. Ela não tem uma pata preta como a sua. Você é o lobo e não vamos abrir a porta. O lobo então foi até o padeiro e pediu: Padeiro, cubra minha pata com sua massa fresca. Assim que isso foi feito, o lobo foi até o moleiro e pediu: Moleiro, cubra minha pata com farinha branca. O moleiro não aceitou fazer isso, mas o lobo ameaçou: Se você não fizer isso que estou te mandando, eu te devoro. Então o moleiro obedeceu. O lobo voltou à casa dos cabritinhos e bateu na porta, dizendo: Crianças queridas, abram a porta para sua mãe. Eu trouxe um presente para cada um de vocês. Os 7 cabritinhos pediram para ver a pata e, ao verem que era branca como a neve e que a voz era fina, acreditaram ser sua mãe e abriram a porta, deixando o lobo entrar. Assim que reconheceram o lobo, correram o mais rápido que podiam para se esconder. Um entrou debaixo da mesa, o segundo enfiou-se na cama, o terceiro no forno, o quarto na cozinha, o quinto no armário, o sexto embaixo de uma enorme tigela e o sétimo entrou no relógio da parede. Mas o lobo encontrou e engoliu todos, menos o mais novo, que se escondera no relógio. Depois de satisfeito,
o lobo partiu. Logo em seguida, a cabra chegou. Que tristeza! O lobo tinha vindo devorar suas amadas crianças. Ela pensou que todos estivessem mortos, quando o mais novo saltou do relógio da parede e contou-lhe como a desgraça acontecera. O lobo, por sua vez, de tanto comer, deitou-se ao sol, num gramado verde, e caiu no sono profundo. A velha cabra ficou pensando se não haveria um jeito de ainda salvar seus filhotes. Então chamou o filho menor e disse: vá buscar linha, agulha e tesoura e venha comigo. Não demorou para encontrarem um lobo roncando no gramado. Olhe, o lobo asqueroso deitado ali, depois de devorar seus 6 filhotes no lanche das 4. Me passe a tesoura, disse ela, e observou o lobo de todos os lados. Será que ainda estão vivos na barriga dele? Pensou e pôs-se a abrir a barriga do lobo com a tesoura. Os 6 cabritinhos, que ela engolira inteiros, na gula saltaram alegres para fora. E ela logo mandou que eles trouxessem pedras bem grandes e colocou na barriga do lobo. Depois costurou para fechar e saíram correndo para se esconder atrás da moita. Quando o lobo acordou, sentiu-se muito pesado e disse: na minha barriga tem um tum-tum-tum-tum danado, tum-tum-tum-tum esquisito. Dentro da minha barriga, o que será isso? Eu só comi 6 cabritinhos. Então ele pensou em beber um pouco de água para ver se melhorava e foi procurar um poço. Mas quando se debruçou para beber, não conseguia conter as pesadas pedras e caiu na água. Ao ver o que tinha acontecido com o lobo, os 7 cabritinhos se aproximaram correndo e de tão alegres dançaram, festejando em volta do poço. Jacob Green e William Green, Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, 1812 e 1815. Então, a história do lobo e dos 7 cabritinhos, para nós lermos juntos e conversarmos sobre a história. Gostaram? Aqui na página 45, deixa eu colocar aqui o livro na tela. Aqui na página 45, nós temos a história escrita e algumas atividades para fazermos, para vocês lerem em casa. A história da semana será essa, igual foi a do soldadinho de chumbo na semana passada. Tá? Bonitinho os desenhos, olha só os cabritinhos brincando alegres, né? O lobo caiu na água e afundou com as pedras na barriga. Então aqui nós temos uma interpretação da história. Por que a mãe dos cabritinhos os deixou em casa? Lembram na história? O que ela ia fazer? Ela precisava sair para fazer alguma coisa. Então, escrever aqui o porquê que ela ia sair. O que ela fez antes de sair de casa? Qual foi o conselho que ela deu para os cabritinhos? O que ela falou antes de sair de casa? Como o lobo enganou os cabritinhos? O que o lobo fez para enganar os cabritinhos e eles abrirem a porta e deixá-los entrar? Hein? Lembram? Como o cabritinho mais novo escapou de ser comido pelo lobo? Aonde que ele se escondeu? Como a mãe dos cabritinhos livrou-os da morte? Quando a mãe chegou em casa, o cabritinho mais novo contou para ela o que havia acontecido. O que a mãe fez para salvar os cabritinhos? Então tem que escrever detalhadamente o que a mãe fez, tá bom? No conto que você leu, o lobo consegue enganar os cabritinhos se disfarçando. Essa parte do conto é a situação inicial, é o conflito ou é a resolução do texto? Então aqui, para vocês escreverem as respostas, buscando informações no texto, tá bom?
vamos fazer essa atividade juntos, tá bom? Porque precisa fazer respostas completas. Eu lembro que lá na Ervilha, a Princesa Ervilha, alguns de vocês fizeram uma resposta muito curtinha, não escreveram os detalhes, os contos, passando a informação como poderiam. Principalmente aqueles detalhes onde ele pergunta o que a rainha fez para a princesa. Lá colocou 20 colchões de pluma, 20 cobertores de pena, embaixo de 20 colchões, né? Então tinha que escrever todas as informações. Não esqueçam, leiam a pergunta para fazer as informações completas, escrever mais, tá? Vamos ler a história e vamos fazer essas atividades aqui, ok? De interpretação. Depois aqui, ó, na página seguinte tem produção e revisão. Nessa parte aqui, ó, você conhece muitos contos como princesas, príncipes, bruxas ou madrastas malvadas. Escolha um dos títulos abaixo e reconte a história com palavras em uma folha avulsa. Se preferir, escolha outro conto de preferência. Nós vamos escrever a história no caderno de português. Então, Rapunzel, Bela Adormecida ou Cinderela. Ou, se preferir, olha o que está escrito aqui. Se preferir, vamos ver se faz. Aqui, ó. Se preferir, se preferir, escolha outro conto de sua preferência. Então, você não precisa escrever sobre a Rapunzel, Bela Adormecida ou Cinderela, mas tem que ser um conto de fada, tá bom? Não é qualquer história, tem que ser um dos contos que a gente já leu, já ouviu, já falou, que você conheça, ok? Vamos escrever no caderno de ciências e essa atividade aqui, a prof quer fazer com vocês na sexta-feira, porque nós vamos trabalhar as sequência do texto aqui, ó, observando situação inicial, apresentando os personagens, vamos fazendo por partes devagarinho. A gente vai conversando sobre a história e vocês vão escrevendo durante a história, que eu não quero ajuda para vocês escreverem um texto, tá? Vocês vão escrever durante a aula no Meet, sexta-feira, e depois enviar para a professora em seguida. Então, situação inicial, conflito, e o que muda, conflito, né, o que muda na vida dos personagens e resolução desse conflito, que é o final da história. Então a gente vai estar conversando sobre o que pode ser escrito em cada história no início, o que é o conflito da história que vocês conhecem e como que essa história se resolve. Ok? Vamos fazer juntos, sexta-feira, que a gente tem 2 aulas, e aí vamos conversar sobre a história que você escolheu e você vai escrevendo durante a aula para tirar suas dúvidas, tá bom? Porque a prof não quer que vocês tenham ajuda de casa para fazer isso, tá bom? Então a prof vai estar ali para tirar suas dúvidas e ajudar como se estivéssemos escrevendo uma história na sala, tá passando, olhando, perguntando se tem dúvida, o que vão escrever, certo? Tá bem? Depois nós temos outra atividade, então essa daqui fica para sexta-feira, essa daqui vamos ler durante a semana, quarta e quinta. Aliás, terça e quarta, né? Depois, na página anterior, ó, na página 33 e 34, antes do soldadinho de chumbo, nós temos atividade em letra cursiva, que nós vamos ver aqui para fazer, ó, as letras que sobem, aqui gente, ó. Vamos treinar a escrita do alfabeto em letra cursiva, na página 33 e 34, ó. As letras que ficam no meio da linha são todas essas. Vamos copiar aqui embaixo. Depois as letras que sobem a linha e as letras que descem na linha. Tá? Na página seguinte temos as letras maiúsculas. A gente vai treinar um pouco a letra cursiva no caderno de caligrafia também, ok? Então a prof vai gravar um vídeo ali que fala sobre a letra cursiva, o nome de vocês, como escrever, certo?
E aí vocês vão fazer a atividade de letra cursiva que tem aqui no caderno de atividades. Tá bom? A prof vai mandar por escrito para vocês. Combinado? Então essas são as atividades da semana. Vou pedir que vocês deixem o livro Felpo Filva junto com vocês, porque nós temos as últimas páginas para ler. Então, entre uma aula e outra, a gente vai estar lendo a conversa dos sobrinhos da Charlot e do Felpo, tá bom? Então, deixem o livro Felpo Filva juntos e as nossas de letra cursiva.